Muito bem, já estamos começando o nosso condomínio hoje, aqui pela TV Floripa, Canal 4 NET, e também pela internet, o internauta que está aí no seu computador nos acompanhando por acesso ilimitado em todo o planeta, é bem verdade. Santa Catarina com certeza, Rio Grande do Sul, Paraná, o Brasil inteiro. O nosso condomínio hoje tem o apoio, como vocês sabem, a quem nós agradecemos sempre e exaltamos muito, da Cronos e também das Casas da Água. São dois parceiros que, com o Sindiconde, que é o produtor do programa, apresentam aqui nesse canal com reprise aos sábados e também em diversos outros horários alternativos durante a semana. Como sempre ou habitualmente, o presidente do Sindiconde, Alfred Heilmann, está conosco e, como sempre, ele traz convidados, né, que vêm esclarecer e trazer uma série de novas informações, discutir pontos de vista, apresentar soluções, enfim, esclarecer e orientar, que é o princípio básico e é o trabalho diuturno que o Sindiconde presta a todos os condomínios de Palhoça, São José, Biguaçu e Florianópolis. Além da Cronos e Casa da Água, é bom você anotar o telefone do Sindiconde, 3333-8677. Fica no edifício 6 a Center, eu sempre gosto de virar, porque isso chama mais a atenção do telespectador, né? Na Osmar Cunha 183, 6 a Center, Bloco B, na Sobreloja. Seu Alfred, tudo bem? Prazer tê-lo aqui. Já temos no seu vídeo, ao meu lado, o convidado de hoje, que é o assessor jurídico Walter João Jorge Júnior, que é ligado a uma grande empresa de condomínios com atuação em toda a Grande Florianópolis e que, como assessor jurídico, formação bacharelado em Direito, ele sempre traz esclarecimentos e é um apaixonado pela área e nas conversas de bastidores ele diz que gosta de unir o que é legal ao que é moral e ao que é justo. Se não for bem isso, ele vai ter a oportunidade de conversar a esse respeito. Seu Alfred, o que nos traz esse convidado, um novo parceiro, que está no nosso programa para Cronos e Casas da Água, o nosso condomínio hoje aqui no Canal 4? Ao público ouvinte, aos condôminos, aos condomínios, às empresas administradoras e principalmente aos escritórios de contabilidade. E para nós é uma satisfação no Sindiconde termos a felicidade de ter encontrado essa figura que é o Walter. O Walter, de longo tempo eu conheço, principalmente conheci muito o pai dele, falecido, e o Walter assumiu mais ou menos assim, com uma certa paixão, o que é condomínio. E de todo esse mundo condominial que eu conheço aqui em Florianópolis, eu acho que ele é, se não o maior, mas é um dos maiores conhecedores de condomínio na prática. Ou seja, ele participa diariamente daquilo que envolve o condomínio. Participa de assembleias de condomínio, monta assembleias de condomínio, dá orientação aos seus condôminos a respeito do assunto, o que é um objetivo muito forte do sindicato, porque, como eu já disse em outras oportunidades, Gilberto, e também na semana passada, que a nossa intenção é fazer uma modificação bastante acentuada dentro dos rumos do sindicalismo e dos nossos objetivos, certo? Que os nossos objetivos não são criar um grande sindicato, nós queremos ter tudo dentro, inclusive, se necessário for, dentro da coisa mais modesta, mas muito produtiva
para que os condomínios saibam o que é condomínio e suas obrigações. Muito bem. Dito isso pelo presidente do Sindiconte, o Walter João Jorge Júnior, a quem nós mais uma vez saudamos, afinal, o que é o condomínio? Para começar pelo beabá da história. Todo mundo ouve, todo mundo fala, a maioria, ou grande maioria, paga, porque tem alguns que são aqueles casos, né? Mas o que é o condomínio, afinal? Boa tarde a todos, boa tarde, seu Alfred. E fico muito feliz de estar aqui em poder discutir um assunto que para mim é uma paixão, é uma cultura, assim como muitas pessoas gostam de futebol, têm aquela paixão por futebol, crescem já com 1 aninho de idade, o papai já vai lá e coloca a blusinha do Figueirense ou do Avaí, qualquer que seja. Eu fui criado dentro de uma empresa que dá assessoria para condomínios e estar aqui hoje compartilhando toda essa vivência, todo esse assunto para mim é muito salutar. Condomínio, como a palavra já fala, ela vem de de vários, a palavra co significa vários e domínio significa dono, posse, propriedade. Posse não, desculpa, propriedade. Então, quando você diz condômino, você não está se referindo necessariamente a quem é um morador, aquela pessoa que convive dentro de um edifício. Condômino é aquela pessoa que é proprietária de um imóvel dentro de um condomínio. Mas ela é coproprietária, ela é proprietária em conjunto com várias pessoas. Mas ela é proprietária em conjunto com várias pessoas daquelas áreas que são ditas como comuns. As áreas comuns, é a fração ideal do terreno. Exatamente. Então você pega um terreno que possui uma área X e você fraciona esse terreno em várias propriedades que num condomínio residencial chamam-se apartamentos e ou garagens. Né? E ou casas. E ou casas. Aí cada condomínio tem a sua especificidade, no caso o condomínio... lojas, salas, comerciais. De acordo com aquilo que foi que ele se propôs a ser. A ser criado. Então, o condomínio é quando você pega um terreno e você divide ele em vários proprietários. Esses proprietários vão ter as suas áreas, a sua posse, a sua propriedade privativa, o seu quinhão privativo determinado pela área do seu imóvel, do seu apartamento, da sua sala. Certo. Tudo aquilo que não faz parte do perímetro da sua propriedade, o corredor, o hall de entrada, escadarias, as escadarias, etc., elas são de propriedade de todos, claro. Todos aqueles proprietários de apartamento, onde se constitui ali o condomínio, nessas áreas. Então as pessoas são coproprietárias, codonos, condôminos dessas áreas comuns. Então é a administração dessas áreas comuns, onde você junta pessoas de culturas, ideologias, religiosidades das mais distintas. Educações, enfim, completamente diferentes. E convenhamos, onde nós temos seres humanos, aí geralmente há litígios e nós necessitamos, infelizmente, criar mecanismos para diminuir os litígios no que tange à administração dessas áreas comuns. É mais ou menos tentar trabalhar, veja se eu estou correto ou não, nas convergências e aí resolver as divergências. Ou seja, você normatiza o uso da quadra, o uso dos elevadores, a hora do silêncio, etc. E aí depois vai para as divergências, porque um vizinho acha que deve botar o lixo mais tarde, o outro acha que pode deixar o carro aqui no meio do pátio e por aí vai. E é isso, ou o que exatamente lhe deu paixão pelo assunto? A paixão nasceu pela dúvida, porque nascido dentro de uma empresa que administra condomínios, eu visualizava na prática a dificuldade que os condôminos e os síndicos tinham de dar resolução aos litígios. Certo. Né? E não existia uma legislação, e ainda não existe uma legislação que vá dar resolução para todos os tipos de problemas que podem ocorrer dentro de um condomínio. Porque
porque se tratando de seres humanos né, um condomínio sem seres humanos é simplesmente um monte de concreto com ferro, né? Claro. A partir do momento que você pega um prédio e bota pessoas para em conjunto gerir aquilo ali, se torna-se um condomínio. E quando você junta várias pessoas, você tem vários tipos de litígios e assim, e sempre haverá a necessidade de você ter métodos para resolver esses litígios. E eu, nascendo dentro de uma empresa, eu via que as pessoas, que é uma regra geral, infelizmente, não possuem bom senso para a resolutividade das coisas, então eu busquei, primeiramente, no âmbito jurídico, a resolução para essas questões. Então eu nasci com essa ânsia, visualizando essas necessidades, compadecendo com as conversas que eu tinha longas com o meu pai em relação ao assunto, e eu comecei a pesquisar a respeito dos assuntos e fui me apaixonando cada vez mais. Eu cresci lendo leis, cresci lendo informativos jurídicos. Eu rabiscava quando era criança, com 7, 8 anos de idade, eu rabiscava os guias IOB, né, que são feitos pelo seu Luiz Fernando de Queiroz, em Curitiba, um saudoso advogado da área condominial, do qual eu tenho muita estima. E eu comecei a visualizar que as pessoas necessitavam ter soluções práticas e jurídicas para aqueles problemas. Nós vamos fazer o primeiro intervalo no Nosso Condomínio Hoje, programa do Sindiconde com o apoio de Cronos e Casas da Água. Vocês ouviram o Walter João Jorge Júnior, nós vamos ter uma grande aula e eu, enquanto a gente ainda não coloca o nosso telefone, o 3222-1137, à disposição para o ar, você pode ligar, o Fernando Patunas, o Pedro Riso, o próprio Silvio, que está lá, o nosso anfitrião, que é o diretor da TV, podem, né? Nosso anfitrião lá agora, ó, preparando o cafezinho, mas de qualquer forma para nos trazer, né? E podem atender e participar, trazendo as suas questões e perguntas. Você aguarda um pouquinho que a gente já retorna. Nas noites de quinta-feira, muita informação para você aqui no Canal 4. 7 da noite, Justiça. A análise e a opinião sobre os fatos do momento com Romeu Falcone. Às 7h20, Viajando com o Biquíni. A nova visão dos lugares mais espetaculares numa viagem de imagens e detalhamento comandada por Mônica Magalhães. Às 7h40, Arte e Cultura, a valorização das obras e seus autores numa conversa diferente com Nazareno Lessa. 8 da noite, Vida Inteligente, a verdade sobre cada um de nós em relação ao universo em que vivemos, numa abordagem direta e objetiva com Eustáquio André Patounas, o grego. 9h15, Grisa TV, um olhar pangrisiano, a melhor forma de conhecimento do eu interior para uma vida cada vez melhor com a clareza e experiência do parapsicólogo Pedro Grisa. Uma noite de quinta-feira para quem quer saber mais e melhor. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. A pioneira das emissoras comunitárias de televisão em Santa Catarina. Uma bala separa mãe de filho, irmã de irmão, amigo de amigo, alguém de seu futuro. Mas agora, a luta contra a violência pode unir todos para não separar mais ninguém. Devolva, não use, não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal.
Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participem. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. Precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Estamos de volta com o nosso condomínio hoje para Cronos e Casas da Água. Conosco aqui no estúdio o presidente do Sindiconde, Alfred Heimann, e também o convidado de hoje, Walter João Jorge Júnior, especialista em condomínios, ligado a uma empresa tradicional de grande porte que administra em toda a grande Florianópolis uma série de condomínios. Ele é um assessor jurídico, bacharel em Direito, e que é um apaixonado, como nos disse, sobre condomínios. E agora aqui, tanto o seu Alfred como o Walter e todos os que têm participado do programa, na semana passada, os advogados Sandro Barreto e Alberto Calgaro, e por aí vai. A gente, no intervalo, conversa coisas muito interessantes, são os bastidores do programa, e que, obviamente, o amigo e a senhora que está na sintonia gostariam de saber. Eu estava agora observando o Walter falando sobre as despesas extras, aquelas chamadas que acontecem de quando em quando no condomínio, e também surgiu um tema que é recorrente em todos os locais, hoje em dia, nem só em condomínios, mas acionados por condomínios, porque ocorre em lugares próximos aos condomínios, que diz respeito ao código de posturas, que é a questão do barulho. Vamos falar primeiro do barulho, Walter? O barulho em condomínio é uma questão bastante complicada, né? Porque tem vários barulhos, né? Tem o saltinho do sapato na sua cabeça, tem a correria, a brincadeira das crianças no corredor, tem a bola que de repente aparece, ninguém sabe de onde, bate num vidro ou bate num carro. Exatamente. E aí o cachorrinho correndo e... Existem algumas culturas, algumas questões já pré-estabelecidas como verdades e que a gente precisa quebrar um pouquinho. Primeiro, a questão do barulho, muita gente acha que das 7 da manhã até as 10 da noite pode fazer qualquer tipo de barulho e em qualquer tipo de pressão sonora, como a gente chama de volume. Das 7 às 10? Seria das 7 às 10, mas isso é uma inverdade. Isso é uma inverdade. 24 horas por dia, os barulhos gerados, os ruídos gerados no interior dos imóveis não devem atingir o seu vizinho. Essa é uma regra prevista por uma instrução normativa do NBR, do Inmetro, que traz ali os níveis de ruídos que podem, os níveis de ruído que podem ser gerados e que venham a atingir os cômodos dos imóveis. Certo. Mas aqui é aonde eu imagino que vai ser a minha proposta, seja oficialmente ou não oficialmente, será sempre a minha proposta junto ao Sindiconde, numa visão de contribuição para a sociedade. Eu imagino que se a pessoa deter um conhecimento
ínfimo que seja, se a pessoa não puder contribuir para com a sociedade, esse conhecimento, por menor que seja, ele é totalmente desprezável, né? Mas eu entendo que, infelizmente, hoje, o barulho está muito relacionado ao volume do som. Mas existe algo relacionado à psicoacústica. Sim. Que um ruído menor que seja, mesmo dentro do chamado horário permitido, ou fora do horário de silêncio, entre aspas, né? Existe algo relacionado à psicoacústica que um ruído, por menor que ele seja, Perturba. ele perturba e traz um prejuízo muito grande para quem convive em condomínio. Principalmente aquele barulho Constante. Então, se a gente for levar em consideração, para não ser muito prolixo, se a gente for levar em consideração que qualquer tipo de ruído, independente do volume dele, independente da intermitância dele, independente do tipo de timbre dele, pode ser um ruído de um arrastar de móveis, pode ser um ruído de uma goteira, pode ser um ruído de alguém dedilhando um violão. Pode ser um liquidificador, uma máquina de lavar. E por aí vai. Uma secadora de roupa. Eu entendo que a questão de poluição sonora nos condomínios não está relacionada ao volume e nem ao horário. Eu entendo que o cuidado que cada morador deve ter, ou cada usuário do condomínio, pode ser um comercial, o cuidado que a pessoa deve ter com a utilização do seu imóvel, na produção de ruído, tem que ser 24 horas e independente do tipo de volume, o tipo de ruído. Qualquer tipo de ação dentro desse imóvel não deve atingir o seu vizinho, independente do horário. E como é que se equaciona isso, Walter? Olha, diante da... Eu tenho um carro e por acaso passei num buraco há pouco, eu vou sempre criar as dificuldades. É aí onde eu vou chegar. Aí passei no buraco, rompeu o cano de descarga e entro no prédio ou no condomínio. Brum, 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 ou a moto, é muito comum. O entregador de pizza, pipi, brum, brum, brum. Como é que acomoda isso? Porque alguém vai reclamar, mas alguém está precisando, quer dizer... O que acontece hoje na prática? A questão da poluição sonora em condomínios, que eu já vou chegar onde eu quero chegar, no pleonasmo, mas eu já vou chegar lá. Claro. Está muito relacionado ao volume. O volume do poluição sonora, ele é provado com um decibelímetro, que são poucos decibelímetros aqui na Grande Florianópolis que são homologados pelo Inmetro, que é uma pessoa engenheira hábil de dar um laudo pericial que tenha força jurídica. Claro. Mas não é só isso. Qualquer tipo de ruído, você tem a dificuldade da prova de que aquele ruído traz um prejuízo para você. Certo. Né? E se tratando de condomínio, você não possui hoje um mecanismo objetivo, seguro e prático de provar que o barulho proveniente do seu vizinho, um salto, um arrastar, até mesmo um coito matrimonial, se é que me entendem, você tem a dificuldade hoje, e eu imagino que será um dos focos do Sindiconde em âmbito nacional ou na Grande Florianópolis, nós tentamos trazer um benefício para quem mora em condomínio, que são mecanismos práticos, objetivos e seguros, de você conseguir provar que aquele ruído gerado no seu vizinho traz prejuízos. Acumulado a isso, eu entendo que a gente deve, junto com os entes públicos, desenvolver métodos continuados de ensino, de orientação às pessoas que convivem em condomínio quanto à produção de ruídos dentro de condomínio. Por quê? Eu entendo, salvo o melhor juízo, como já diz um chavão utilizado pelo meu grande colega Alberto Calgaro, advogado também do Sindiconde, eu imagino que aquela pessoa que não conseguiu dormir a noite toda por causa de interferências do seu vizinho, ela fica muito mais suscetível à irritabilidade no dia seguinte do que se ela tivesse dormido e descansado durante a noite de forma plena. Principalmente naquele caso que ele falou, que eu não sei se o senhor e a senhora se lembraram, ele falou agora, do coito matrimonial, que não é nada mais nada menos, ele foi extremamente delicado, mas não precisa ter esse preconceito, essa delicadeza. É a relação sexual, que nesse caso pode nem ser matrimonial. Pode ir lá um casal de namorados e tal, hoje a gente sabe que isso acontece. Hoje o sexo está cada vez mais banalizado. Infelizmente, sim, mas é fato corrente e recorrente.
e acaba incomodando, e além disso não deixa o outro dormir, e o cara ainda fica à mercê de gemidos, de gritos, de... E vejam bem, É uma coisa... eu entendo, só para finalizar, que o prejuízo para a sociedade é enorme. Com aquela Porque- irritabilidade Porque daquele as cidadão. pessoas hoje cada vez mais convivem em condomínio. Isso é um levantamento que a gente precisa dar uma atualizada no número de condomínios na Grande Florianópolis e o número de pessoas que vivem em condomínios. Mas o prejuízo que a sociedade tem em função da falta de zelo que as pessoas têm em conviver em condomínio é enorme. Tão somente por questão de barulho, sem as outras questões que também concernem o convívio em sociedade. Então eu entendo que deve ser buscado pelas pessoas que trabalham na área, a parte científica, enfim, melhorias para os condomínios, que é a principal função do sindicato, trazer benefícios para a categoria. Qual é a categoria? Condomínio. Então, um dos problemas que eu visualizo, não é só esse, é a questão dos barulhos, e aqui fica a minha crítica aos órgãos públicos, que eu acho um absurdo os órgãos públicos serem omissos quanto ao convívio das pessoas em condomínio. A verdade é essa. Nós temos tão somente uma legislação chamada Código Civil, com um apanhadinho de artigos, que não traz resolutividade, né? E você não tem nenhuma legislação, nem instrução científica e nem um plano continuado de educação para as pessoas morarem em condomínio. O que nós vemos na prática é cada vez mais a degradação social nos condomínios, dentro dos condomínios, onde vizinhos não sabem o nome dos seus vizinhos, onde vizinhos não cumprimentam os vizinhos, onde vizinhos são inimigos dos outros vizinhos, e esse mal-estar presente dentro do condomínio, ele vai ser refletido aonde? Na rua. E onde um vizinho acaba incomodando o outro vizinho, às vezes mesmo sem querer, mas pelos seus hábitos difusos. Aí é onde a gente sabe? vê as fechadas de trânsito, as pessoas discutindo. Saem irritadas, e por aí etc, vai, né? etc. Você aguarda, nós vamos para o nosso segundo intervalo. Tá sensacional aquela movimentação lá na área de operação. Entra o Fernando, sai o Fernando, entra o Pedro, volta o Pedro, sai o Fernando. Nota 10. Vocês não conhecem nada de televisão, a não ser a gente chegando aqui, né, no seu vídeo. O que acontece aqui é espetacular. Aguarda, a gente já volta. Nas noites de quinta-feira, muita informação para você aqui no Canal 4. 7 da noite, Justiça. A análise e a opinião sobre os fatos do momento com Romeu Falcone. Às 7h20, Viajando com o Biquíni. A nova visão dos lugares mais espetaculares numa viagem de imagens e detalhamento comandada por Mônica Magalhães. Às 7h40, Arte e Cultura, a valorização das obras e seus autores numa conversa diferente com Nazareno Lessa. 8 da noite, Vida Inteligente, a verdade sobre cada um de nós em relação ao universo em que vivemos, numa abordagem direta e objetiva com Eustáquio André Patounas, o grego. 9h15, Grisa TV, um olhar pangrisiano, a melhor forma de conhecimento do eu interior para uma vida cada vez melhor com a clareza e experiência do parapsicólogo Pedro Grisa. Uma noite de quinta-feira para quem quer saber mais e melhor. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. A pioneira das emissoras comunitárias de televisão em Santa Catarina. Uma bala separa mãe de filho, irmã de irmão, amigo de amigo, alguém de seu futuro. Mas agora, a luta contra a violência pode unir todos para não separar mais ninguém. Devolva, não use, não tenha.
Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. Precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Nós estamos de volta com o nosso condomínio hoje, programa produzido pelo Sindiconde, cujo presidente Alfred Heimann está aqui, como sempre participando, com o apoio, né, institucional de Cronos e Casas da Água. Dois parceiros, o senhor e a senhora dos condomínios, conhecem, na maioria, tanto o serviço e a qualidade da Cronos, como também o atendimento e todos aqueles produtos que a Casas da Água colocam à disposição, sempre de uma forma honesta e objetiva. Esses dois, Cronos e Casas da Água, dão a satisfação de apoiar essa iniciativa do Sindiconde, que é de esclarecer, de trazer informação, de trazer temas importantes para a discussão, para o debate e, obviamente, para esclarecer você cada vez mais. Nosso convidado é Walter João Jorge Júnior, ele é bacharel em Direito, assessor jurídico de uma empresa conceituada, renomada e conhecida, que atende a Grande Florianópolis na administração de condomínios. E o Sindiconde, eu lhe dou um conselho, né? O senhor que é síndico, que é responsável pelo condomínio, se ainda não está associado, se ainda não participa do Sindiconde, deve participar, porque vai ter benefícios que ainda desconhece e que certamente vão lhe favorecer muito no dia a dia, que às vezes é penoso, é difícil, não é? Saber de tudo e ter solução para todos os assuntos. E principalmente por falta de onde buscar as informações. Exatamente. E vão buscar informações muitas vezes em locais, informações que não são as corretas, não encontrando, digamos assim, profissionais, mesmo advogados, muitos advogados que nos consultam, né? Mas que não estão na especialidade, não estão no dia a dia do condomínio. Então, o Gilberto... Ser um sócio, participar do Sindiconde, traduz em facilidade para administrar as questões. Exatamente. Aquela pergunta que você fez inicialmente, o que é o condomínio? Isso. Certo? Existem muitas definições, digamos assim, mas eu acho que o Walter colocou muito bem isso aí. Porque o condomínio, na verdade, se resume em áreas privativas e áreas comuns. Isso. Na área privativa é tua. Você faz o que quiser. Não. Respeitando. Não. Respeitando, não é uma convenção condominial registrada e que você tem que começar pelo barulho e outras coisas. Não vão mudar os móveis das salas às 11 horas da noite. E nas áreas comuns,
Bater martelo, haver, nas áreas comuns, onde precisa haver o mesmo respeito, em qualquer das áreas comuns, seja ele no corredor, na escadaria, no elevador, lá no campo de esportes ou alguma coisa, No tem que ter o mesmo respeito, não é, que aquele que está ali com você dentro do condomínio, em última análise, ele é quase teu sócio. Com certeza. Sabe, você vive dentro de uma sociedade, Claro. não é, praticamente constituída de sócios, Claro. debaixo de um mesmo telhado. Mas o que eu mais queria colocar é exatamente o problema informação a respeito dos problemas condominiais. Conforme vocês viram agora, e você, Gilberto, também, viu que o Sindiconde tem que estar muito feliz em ter uma figura como Walter que tem um conhecimento amplo, certo? E que com toda certeza vai trazer respostas, não sei se soluções, mas respostas de acordo com o que determina a lei e o bom senso, principalmente. A visão dele é que é diferente em determinados casos. Então ele é é que ele está acostumado no dia a dia. Claro. Então tudo isso que perguntam, falam e os barulhos que acontecem, isso aí para ele e para mim também, de um modo geral, é bastante banal, porque a gente sabe não é qual era a solução. Dia a dia, Ele, naturalmente, como bacharel em Direito, conhece mais leis do que eu, e o dia a dia dele está mais próximo. Eu tenho uma situação que ontem, inclusive, numa conversa que nós dois tivemos por mais de 2 horas, eu tenho a obrigação e o cargo mais político dentro do Sindiconde, onde eu vou buscar as informações de leis, de projetos em Câmara, e, afinal de contas, todo aquele amparo que o condomínio precisa ter. Como ele disse, nem tudo está escrito ainda. Falta uma porção de coisas. Nós temos uma legislação que nós não temos garagem. Garagem é um problema. Entre garagem, estacionamento, entre você vaga, tem garagem, a vaga é tua, a vaga é ocupada, então a vaga está aberta ali, ela está vaga. Claro. Não, mas ela é de propriedade de alguém, claro. Certo? Então você não pode invadir com o teu carro aquela vaga, claro. Certo? A outra coisa é o problema hoje da segurança por causa do motociclista. O motociclista entra com um capacete, ele não é identificado. Claro. Então nós temos assim, sabe, uma gama violenta, grande de problemas que podem acontecer nos condomínios. Nós tivemos, na semana passada, um dos acidentes, digamos assim, na Praça Tiradentes, lá no Rio de Janeiro. Aquilo foi terrível. Aquilo foi terrível. E, gente, nós todos estamos sujeitos a isso se não tomarmos os devidos cuidados. Claro. Não é que não são só no caso de restaurantes, mas um simples bujão de gás, ou então um simples fogão dentro de um apartamento, depende de como ele está, ele pode causar uma explosão. Gás é gás. O que o seu Alfred fala, que pode ser que o senhor não saiba, está chegando de viagem agora, não estava no país, ou estava fora e não tinha acesso, é de um restaurante no centro do Rio de Janeiro, que de forma aparentemente irregular, tinha vários bujões de gás que explodiram, felizmente, num horário bem cedo ainda, pela manhã, e acabaram vitimando 3, 4, 5 ou 6 pessoas e causando danos até o 6º, 7º, 8º pavimento, tal a violência da explosão. E claro que, como o seu Alfred falou, nós estamos sujeitos, porque nada nos diferencia do Rio de Janeiro, a começar pela ganância do proprietário, pela falta de fiscalização e pela irresponsabilidade do proprietário. O desrespeito com o próximo. Exato. O pouco se dá e o pouco se me deu, eu vou ganhar dinheiro aqui do jeito que for possível. E acaba vitimando pessoas, e por sorte não foi num horário um pouco mais tarde, que aquela área é super movimentada ali no Rio. Então você vê, Gilberto, e público que nos ouve, que o Sindiconde está aí com os melhores propósitos de ter uma administração
absolutamente transparente, cristalina e que tem portas abertas para tudo, para que realmente o condômino encontre soluções daquilo que ele precisa, certo? Pelo menos aquilo em termos de legislações e outras coisas, mas sempre lembrando, o bom senso é o que mais vale. E o que vale dizer agora, que a gente vai trazer para o Walter João Jorge Júnior de novo, é que o condomínio, eu reputo assim como o espaço mais democrático dos mais democráticos espaços democráticos. Você tem gente de esquerda, de direita, você tem sindicalista, advogado, costureira, vendedor ambulante, artesão, todas as profissões e atividades humanas, rico, pessoas, pobre, médico, engenheiro, tem trabalhador, não trabalhador e por aí vai. E isso é que gera certamente, né, muito conflito, muita proximidade das pessoas, física. E a visão diferenciada que cada um tem desses espaços da democracia. E aí, mestre? Eu sempre digo nas assembleias de condomínio que o papel do síndico é muito mais louvável do que muito cargo eletivo público. Então eu acho ele é presidente, primeiro-ministro, parlamentar, juiz. O condomínio é uma minicidade. Com certeza. Só que a diferença é que no condomínio todo mundo é cacique e ninguém é índio. Aí que está. Né? Então o síndico do condomínio ele tem que ter muito mais habilidade pessoal para administrar o condomínio, com todo respeito aos nossos colegas da Câmara Legislativa, mas eu entendo que o síndico ele precisa ter muito mais competência, habilidade, sangue frio, né, para poder ter ouvido de... Né, isso para ele ser um bom síndico. Do que muito cargo eletivo. Então, para que o síndico possa adquirir essas habilidades de forma prática, objetiva e, sobretudo, legal, precisa o síndico se achegar ao sindicato dos condomínios para ali depositar as suas dificuldades, as suas angústias, os seus problemas e aí o sindicato, dentro das suas competências, buscar dar solução para essas dificuldades que, por se tratar de seres humanos, presumimos que as dificuldades do seu condomínio podem ser iguais ou semelhantes em outro condomínio. E completamente diferentes também, dependendo da situação. E com o passar do tempo a gente vai começando, vai angariando soluções que vai revertendo cada vez mais em benefício dos condomínios. Mas para isso nós necessitamos que os síndicos procurem um sindicato para que assim os profissionais que são achegados ao sindicato possam dar uma boa orientação para os condomínios. E aqui também, logo que nós tenhamos o telefone, que ele não se acanhe de fazer nenhum tipo de pergunta, porque nós não temos nenhuma restrição à pergunta que for, certo? E com toda certeza nós vamos dar uma resposta a mais plausível e a mais aplicável possível. E se não conhecermos, nós temos os meios onde buscar essas respostas com muito mais facilidade do que uma pessoa, digamos, que não tenha essa prática, essa vivência do todo dia condomínio que nós temos. Para Casas da Água e Cronos, nós vamos a mais um intervalo nesse nosso condomínio hoje aqui pela TV Floripa, Canal 4. Fique aí e aguarde. Nas noites de quinta-feira, muita informação para você aqui no Canal 4. 7 da noite, Justiça. A análise e a opinião sobre os fatos do momento com Romeu Falcone. Às 7h20, Viajando com o Biquíni. A nova visão dos lugares mais espetaculares numa viagem de imagens e detalhamento comandada por Mônica Magalhães.
às 7h40, Arte e Cultura. A valorização das obras e seus autores numa conversa diferente com Nazareno Lessa. 20h, Vida Inteligente. A verdade sobre cada um de nós em relação ao universo em que vivemos. Numa abordagem direta e objetiva com Eustáquio André Patounas, o grego. 9h15, Grisa TV, um olhar pangrisiano. A melhor forma de conhecimento do eu interior para uma vida cada vez melhor com a clareza e experiência do parapsicólogo Pedro Grisa. Uma noite de quinta-feira para quem quer saber mais e melhor. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. A pioneira das emissoras comunitárias de televisão em Santa Catarina. Uma bala separa mãe de filho, irmã de irmão, amigo de amigo, alguém de seu futuro. Mas agora, a luta contra a violência pode unir todos para não separar mais ninguém. Devolva, não use, não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. Precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Muito bem, né? Nós estávamos falando que a reprise desse programa, Fernando, a reprise é no sábado às 19 horas. E o seu Álvaro estava perguntando quando é que ele entra no rotativo, nos diversos outros horários, se já entra hoje, mais tarde ou não, no rotativo a partir de domingo. Então tá, aí ele vai entrando em diversos outros horários. E você assiste em tempo real, você assinante da NET, pelo canal 4, e você internauta, que tem o seu computador, você assiste ali, né, www.tvfloripa.org.br, né, no seu computador, vale a pena conferir. Como que é bom durar pouco, nós estamos nos aproximando do final, já estamos no último bloco desse programa, nosso condomínio hoje, produção do Sindiconde, para Cronos e Casas da Água. Produção do Sindiconde. Sindiconde 33338677 aqui em Florianópolis. Ou para você que está no interior, né? Manda uma carta, alguma coisa. Avenida Osmar Cunha 183, edifício 6A Center, bloco B, sobreloja. Nós já falamos da importância, um pequeno detalhe, e existem algumas participações legais, algumas imposições, chamam-se impostos, cujo vencimento está acontecendo. Um deles é o imposto sindical, dia 31 de outubro, e tem também a questão da reversão patronal. Seu Alfred, por favor.
questão do importante imposto sindical, que não é inventado nem criado pelo sindicato. O sindicato apenas é o arrecadador, né? Não é, Walter? É o meio. O governo determina e o sindicato é quem recebe. Executa a cobrança. Então, seu Alfredo. Com relação ao imposto sindical. Todo condomínio associado tem que recolher, né? Todo condomínio filiado tem que recolher. Isso. Não é certo? associado, Bom, é filiado. É. O que eu quero dizer para vocês, condôminos, administradores, de um modo geral, imposto sempre é uma coisa assim meio desagradável de pagar. Com certeza. Aquela coisa, principalmente quando você não tem o retorno. Claro. E este imposto que vocês vão pagar para o Sindiconde, ele tem para o Ministério do Trabalho, e que uma parte desse imposto não reverte ao sindicato, que é uma parte pequena, eu devo dizer para você, o Gilberto, não reverte mais do que R$6 por mês por condomínio para o sindicato. R$6 R$6. Então, dizer para você que nós precisamos, com toda certeza, queremos com toda certeza transmitir isso que nós estamos fazendo aqui hoje, porque nós temos que ter uma porta aberta. Claro. E a porta aberta do Sindiconde telefone está às ordens sempre. Dizer para vocês também que a vinda do Walter não está nos custando dinheiro, nós não estamos pagando o Walter, nós não estamos pagando nenhum diretor, nenhum expert no assunto, não são aqueles apaixonados que nós precisamos encontrar, certo? Para que ele venha dar um pouquinho de si, inclusive para ele justificar a sua existência dentro de uma sociedade. Bem verdade. Certo? Então eu acho que eu todo dia, eu digo, bom, eu quero justificar a minha presença dentro dessa sociedade. Se amanhã eu for lá para o crematório lá de Camboriú... Vão abrir um aqui agora, né, no Hospital da Caridade, né? Eu acho Estão fazendo. Há quem diga que sim, mas eu até hoje não vi a coisa na prática. Aliás, em termos de crematório, nós podemos aqui falar muitas coisas e principalmente o crematório é a solução para os cemitérios brasileiros. É verdade. Certo? É muita gente e pouco espaço, né? Não precisa cremar na hora. Daqui a 5 anos faz a exumação do cadáver, faz a cremação, entrega para a família. Acabou. E o cara não é mais dono daquele espaço. Isso não pode existir. Entende? É meio... Faz uma legislação muito simples e as prefeituras precisam fazer um crematório para cremar osso. Crematório municipal, claro. Certo? Não é? E gratuito. Claro. Certo? O que dá uma solução a milhares de coisas. Já mandei, inclusive, para a Câmara Federal um projeto nesse sentido que até hoje não... E é um assunto oportuno, né? Porque nós estamos todos envolvidos nas cinzas do vulcão, né? Sim. Já fazem dias, é sempre bom atualizar, né? Aquelas manchas brancas, ontem, crema daqui, crema de lá, cinza, né? Tá, beleza. Ontem eu ia para casa na minha caminhonete, que é um carro preto, preto não, azul escuro. Azul marinho. Marinho. E o Gustavo estava guiando e disse ele assim, pai, aqui nesse para-brisa está acontecendo, essa chuva está uma chuva diferente. Claro, mas ela parece que é uma chuva gorda. É uma chuva vulcânica. Não é? É uma chuva vulcânica. É verdade. E realmente, hoje de manhã, quando eu levantei, olhei lá para baixo, não é o pátio da minha casa está branco. Então, é uma realidade que... de onde veio o vulcão? De 3.000 quilômetros de distância daqui. Lá do Chile, fez a volta ali na Argentina. Esse globo, certo? É uma coisa, no fundo, é uma coisa tão pequenininha, perto desse imenso universo, que não tem tamanho. Mas isso aqui lá. Nós temos... Está agora, precisa ser pago esse imposto sindical. Ele é altamente benéfico para os condomínios, com toda certeza, e o sindicato está lá aberto para diálogo, não é? E tentando dar uma solução para aqueles casos quase que insolúveis, falta de recolhimento nas épocas próprias, porque o síndico não recolheu, porque por isso ou por aquilo, desculpas várias.
e que hoje o síndico é o outro, bota a culpa na gestão anterior. Gente, eu não conheço governo federal desculpando pagamentos, impostos ou alguma coisa assim. Não. Certo? Bom, e também a segunda parcela da reversão patronal que fizemos com o Sindicato dos Empregados. Muita gente achou que nós demos demais para os empregados, outros acharam que nós deveríamos contemplá-los com mais alguma coisa. E eu disse isso aqui já várias vezes, que nós temos nós temos que sair pelo mínimo, porque existem condomínios que conseguem e os que não conseguem. E aqueles que conseguem, eu tenho zelador que ganha 4 mil reais por mês, gente. Certo? E tem um por andar, ele tem 10 a 12 apartamentos ali. E agora já colocaram um subzelador para ajudá-lo. Certo? Que deve ganhar uns 2 mil. Um pouco mais. Então, mas é porque... Se tiver vaga, estou aí. Não mas é porque esse condomínio pode pagar? Não, ele também busca o retorno disso aí, a qualidade do serviço. Claro, mas há outros condomínios que só podem pagar o salário mínimo. Que às vezes nem isso podem pagar. São mais pobres, têm menos arrecadação, dependendo de quem mora e tal. Mas dito isso, o Gilberto, nós queremos dizer que nós mantemos a porta aberta do sindicato, nós não cobramos nada por nenhuma informação, nós não cobramos nada por informações jurídicas, nós estamos lá, não é graciosamente dando as informações de 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde, certo? E das 5 horas da tarde e das 5 às 6 nas quintas-feiras aqui ainda. Aqui ainda e assim por diante. E também quantas vezes o Walter vai todo dia às assembleias de condomínio, eu não faço mais isso, mas dizer para você que isso aí é o nosso dia a dia. Claro. E o nosso dia a dia nos monta de uma série de experiências que as pessoas não têm. Então, eu queria, inclusive, que o Walter ainda usasse a palavra, porque o nosso tempo já foi. Praticamente já foi. Só deixo a última colocação. Do programa de hoje, porque voltará, promete, né? Com certeza. Então tá certo. Você que é síndico, se achegue no sindicato que eu posso garantir que os benefícios para o senhor, ou para a senhora, no caso, e para os condôminos... Serão grandes, né? Vai ser muito grande. Se achegue. Esse foi o Walter João Jorge Júnior, ele é bacharel em Direito, assessor jurídico. O imposto sindical, hoje o sindicato recebe R$6 por mês de cada condomínio. É muito ínfimo, é muito pequeno. O seu Alfred Heimann, presidente do Sindiconde, com abrangência aí em Palhoça, São José, Biguaçu, Florianópolis. E Cronos e Casas da Água. Convidam você para todas as quintas-feiras, entre 5 e 6 da tarde, acompanhar ao vivo e depois na reprise sábado a partir das 19 e do domingo em diante até a quinta-feira em diversos outros horários. Fernando Patonas na direção de imagens, a Monique Latrônico de Souza, assistente de estúdio, direção de câmeras, o Pedro Rios prestando hoje uma assessoria, uma colaboração, e o nosso anfitrião, o diretor da TV, o Silvio Manioto, com a sua água e o seu delicioso cafezinho. Um abraço, obrigado a todos e a você, assinante da NET e telespectador, internauta também, né, via internet, nosso